nesse vídeo a gente continua a nossa playlist de números decimais, a aulinha de número 2, né, pessoal? Isso, e nessa aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente transforma, né, a fração decimal num número decimal e vice-versa, tá? Como essa aula de número 2, bota um card aqui em cima, se você clicar nesse card, aí você vai lá pro início da playlist, tá? Aí você começa pela aula de número 1, onde a gente já viu lá o que é uma fração decimal, que uma fração decimal pode se transformar num número decimal, aprendemos alguns nomes importantes, tá? Começa por lá. Tá bom? Vamos lá. Nessa aula, então, a gente tem vários exemplos. É uma aula, sabe, bem em cima de exemplos mesmo e praticar bastante. Né? Isso, matemática, cara, tem que praticar, tá? Vamos lá, deixa a preguiça de lado, olha pra cá. Transformação de fração decimal em um número decimal. Professor Davi, cara, aqui eu tô vendo que tem um denominador 10, ou potência de 10, né? Isso. Lembrou? Então tem que ser 10 ou uma potência de 10 para ser uma fração decimal. Sim. Aqui eu botei 10, botei 100, botei 1000. Na verdade, o que eu estou te ensinando aqui? A dividir por 10, por 100 e por 1000. E essa regra da divisão, tu vai usar, cara, assim, você está vendo isso pela primeira vez agora, mas você vai usar isso muitas vezes, até chegar no ensino médio, onde você vai começar a estudar física, química, sabe, outras matérias. E isso aqui vai ser muito, mas muito útil, cara, muito. Muito mesmo, professor? Muito mesmo. Você vai me agradecer lá na frente, tá? Então vamos lá, como é que se divide por 10, por 100 e por 1000? Tem um macete que eu aprendi desde a época que eu era aluno, muito tempo atrás, e tem outro também, vou ensinar os dois, beleza? Você vê aí qual que fica mais fácil. O que eu aprendi é mais ou menos assim, ó. Aqui tem um 42, está sendo dividido por 10, né, pessoal? Isso. A vírgula está escondida aqui depois do 2, ela está sempre aqui no final do número, né, pessoal? Isso. Depois do último algarismo, tá? Então ela está escondida aqui depois do 2. Quando for 10, eu ando com a vírgula uma vez. Uma vez para onde, professor? Para a esquerda. Na divisão, anda sempre com a vírgula para a esquerda, tá? Então, eu vou andar uma vez com a vírgula para a esquerda. Se for 100, 100 tem 2 zeros. Eu vou andar duas vezes com a vírgula para a esquerda, professor. É sempre para a esquerda, né, professor? Precisa ficar com dúvida nisso? Não, para de copiar. Então, ó. Se for 10, anda uma vez. Se for 100, anda 2 vezes. Se for 1000, anda 3 vezes. Se for 10.000, professor, anda 4 vezes. Se for 100.000, professor, 5 vezes. E assim por diante. Tá? Mas nenhum professor é maluco, nenhum professor... Não, professor, você não conhece a minha pessoa. Não, calma. Não, calma. Nenhum professor é maluco de botar ali 10.000, 1 milhão. Não. O mais importante é que o aluno aprenda aqui por 10, por 100, por 1000, sabe? Porque se ele souber essas três, ele vai conseguir caminhar numa boa, se for 10.000, se for 100.000 e assim por diante, tá? O professor sabe disso. Tá legal? Então vamos lá. 42. Aqui é um 10, né, professor? Isso. Eu ando uma vez só. Um zerinho, ando uma vez só. A vírgula estava escondida aqui, ela andou uma única vez, o número 42 virou 4,2. Ou seja, 42 dividido por 10 é a mesma coisa que 4,2. Transformei uma fração decimal num número decimal. A mesma coisa, o mesmo raciocínio na letra B. Ali é 135, né, pessoal? Isso. Mas embaixo é o 100. Eu tenho que andar 2 vezes. Você tem. Então, ande 2 vezes. A vírgula está escondida aqui. Andei uma vez, andei 2 vezes, ela parou ali depois, entre o 1 e o 3. Tá vendo? 1,35. E ali embaixo a vírgula vai ter que andar 3 vezes. Então, anda 3 vezes comigo. Ela está escondida aqui, ó, depois do 2. Andou a primeira vez. Andou a segunda vez, andou a terceira vez, parou ali. Professor Davi, cara, ela parou aqui depois do algarismo 1. Isso, aí você completa com 0 e corta a vírgula. Virou 0,142, tá? Sempre desse jeito, professor? Sempre desse jeito, não precisa se assustar, não. Qual é a outra forma que eu ensino isso aqui? Ainda falta esse exemplo aqui, mas já a gente vê ele. Que aí tem que completar com mais zeros, né? Tá, mas qual é a outra forma que eu ensino isso aqui? É simples. Se aqui, tá vendo que eu botei uma seta, aqui eu botei 2 e aqui eu botei 3 setas, né? As setas, elas estão ali indicando quantos zeros tem. Então, por exemplo, aqui eu só tenho um zero. Se eu tenho um zero só, um algarismo depois da vírgula. Tá vendo que aqui só tem um algarismo depois da vírgula? Tô vendo, 4,2, né? Só o 2 é o único algarismo depois da vírgula. Sim, lembra que tem até um nome? Né? Lembra do nome? A gente acabou de ver na aula de número 1. Professor, a vírgula separa, né? Isso. Entre a parte inteira. É isso aí, você lembra direitinho. E a parte decimal. Então é a mesma coisa aqui, ó. São 2 zeros, tá vendo? Tem que ter 2 algarismos depois da vírgula. E tem o 35 aqui, ó. 2 algarismos depois da vírgula. Sacou? Aqui tem 3 zeros. Tem que ter 3 algarismos depois da vírgula. E tem o 1, tem o 4 e tem o 2. Parte inteira, parte decimal. Pegou a visão? Olha esse exemplo aqui. Às vezes, a gente tem que completar com mais zeros, que a gente completou com um só, né? Mas às vezes tem que completar com mais ainda. Vou apagar ele, vou botar rapidinho, apesar que tem esse, né? Mas vou botar um rapidinho aqui, depois a gente apaga, tá? 7 sobre 1000.
Então, o mesmo raciocínio, professor, o mesmo raciocínio. Você aqui, ó, tem um 29, você tem que andar 3 vezes com a vírgula. Anda comigo, ó. Ela estava escondida aqui, ela andou uma vez, andou 2 vezes, andou 3 vezes, virou 0,029, né, professor? Isso. Então, às vezes, eu preciso completar com 0, professor. Quando o nosso numerador é um número muito pequeno, aí pode ser que você ande muitas casas com a vírgula e vai completando com 0 até onde a vírgula tem que parar. Sacou? A mesma coisa ali com 7. Não se assusta, não. É o 7, né, professor? Isso. A vírgula tem que andar 3 vezes, né? Que nem você ensinou. Mas antes da gente fazer aquilo ali, se eu só repetir aqui, a mesma coisa, né? Aqui, ó, eu tenho 3, tá vendo? 3 setinhas, tem que ter 3 algarismos depois da vírgula. E ali tem 3, né, professor? Isso, tem 3 zeros, as 3 setas foram e chegamos aqui, ó. 1, 2, 3 algarismos após a vírgula. Desse jeito. Parte inteira, parte decimal. Tá bom? Mesma coisa com 7. Professor Davi, cara, sabe o que acontece? Eu sei. Sabe não, professor? Eu sei, cara. Eu sei porque eu já fui aluno também. E justamente por isso, a gente vai fazer o 0,7. Deixa eu só escrever isso aqui. E justamente por isso que eu sei aonde que pega. 3 algarismos. Aí eu vou te ensinar o que resolveu para mim. Depois da vírgula. Davizinho, cara, eu não faço a menor ideia do que tu tá falando. É o seguinte, cara. É que quando a gente tem que andar assim pra esquerda, é um número... Pode ser até... Vou botar aqui, vou extrapolar, tá? Vou extrapolar. Depois eu apago, tá? Vou botar aqui. 7 sobre 10 mil. É que quando você tem que andar muitas vezes com a vírgula, e só tem um... Pô, o meu numerador é só o 7. Eu tenho que sair andando pra lá. Professor Davi, cara, onde é que isso vai parar? Como é que eu vou saber? Eu vou ter que imaginar na minha cabeça o 0 e a vírgula, o 0 e a vírgula, o 0 e a vírgula. Eu vou botar no lugar errado, eu tenho certeza. Sim, eu também colocava. Então, olha pra cá. Sério, sério, sério. Então, olha pra cá. O que você vai fazer? O que eu fazia quando eu era gurizinho? Eu botava uma porrada de 0, cara. Eu vou botar aqui que tem mais espaço. Eu botava uma porrada de 0. Um monte, velho. Um monte. Eu boto um monte. Boto. E pronto. E aí, sem medo de ser feliz. Isso. Tá legal? Aí agora eu vou andar 4, aqui, ali 3 vezes porque é 1000, né? 2 vezes porque é 100. Uma vez porque é 10, né? Aí 10 mil tem que dar 4 casas, né? Isso, 4 vezes. Aí agora você anda 4 vezes com a vírgula. Ó, a vírgula tá escondida aqui, andou a primeira vez, andou a segunda, andou a terceira, andou a última vez. Beleza, é só apagar o resto agora. Só acabou o problema, cara. Tá, vizinho, cara, por que eu nunca pensei nisso antes? Pois é, então esse número 7 sobre 10 mil é a mesma coisa que 0,0007. 0,0007. De novo, né? Se tivessem as setinhas que eu tava desenhando aí, né, para vocês, é a mesma coisa. Tem 4 zeros aqui, né? Teriam 4 setas, né? Saindo aqui são 3 e tal, ali 2. Teriam 4 setas saindo e teria que ter 4 algarismos depois da vírgula. E tem, olha pra cá. Tá os 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pegou a visão? Não tem erro, né, professor? Tem não, cara, tem não. Deixa de medo, vem pra cá, vamos praticar. Esse é o momento, professor? Esse é o momento. Esse é o momento do quê, Davi? Que você pausa o vídeo, cara. Você pausa o vídeo, você coloca isso aqui no teu rascunho, aí você faz. Depois você dá o play e vê se seu resultado bateu com o meu, tá? Transforme as frações decimais em números decimais. Então vamos lá, nunca mais eu quero vocês errando em divisão por 10, por 100 e por 1000. Nem em matemática, nem futuramente em física, nem em química, nem em biologia, nem em lugar nenhum, né? Isso, tá? Vamos lá. 3 sobre 10, professor, vou andar uma vez com a vírgula, você vai. Aqui eu tenho, pode botar um monte de zero, professor? Isso. Tô com medo. Não, fique não, bota um monte, depois você apaga. A vírgula tem que andar uma vez só, uma só. Aqui é 10, só anda uma vez, ó. Uma vez, parou aqui. 0,3. Isso. Pronto. Parte inteira, tá vendo? Parte decimal. Então aqui virou 0, vou botar mais pra cá. 0,3, tá vendo? 1 0, uma casa, um algarismo depois da vírgula. Mesmo raciocínio para as demais? Mesmo raciocínio para as demais. Aqui, ó, 518. Aqui eu não preciso completar com 0. Aqui eu vou andar uma vez só, né? Isso, a vírgula está escondida depois do 8, ela anda uma vez só. Eu não invento nada, eu não crio nada de regra maluca na minha cabeça. Não, não. Eu só sigo andei uma vez,
tá? Aqui é 10, aqui uma setinha aqui, ó, 0, um algarismo depois da vírgula. 51,8. 57, eu tenho que andar duas vezes, ó. Olha pra cá. 57, eu vou andar duas vezes, tá vendo? Aí já coloquei o zero aqui, porque eu sei que a vírgula vai ficar... Quero botar mais zero? Bota mais zero. Depois você apaga. Vai sem medo, cara, sem medo de ser feliz. Duas vezes. Andei duas vezes, virou 0,57. Dois zerinhos, tem que ter dois algarismos. E tem. Tá legal? A mesma coisa aqui, vai. 238, professor. Isso, 238. Beleza. Anda duas vezes comigo. Andou a primeira, andou a segunda. Virou 2,38. Não tem mistério em dividir por 10, por 100 e por 1000, cara. Vai. Aqui é 1634, eu vou andar duas vezes com a vírgula. 1634. Duas vezes só, hein? Que aqui é 100. Duas. Parou aqui. 16,34. Dois zerinhos. Tem que ter dois algarismos depois da vírgula. E tem. Perfeito. Ali. 4,614. 4.614 dividido por 1000. Beleza. Aqui são 3 vezes. Nem mais, nem menos. 3 vezes. Andou a primeira. Andou a segunda. Andou a terceira. Perfeito. Bota ela aqui. Tem que ter 3 zerinhos. Tem que ter 3 algarismos. E tem 1, 2, 3. Perfeito. 9 sobre 100. Aquele momento, né? Que eu dou um de aloprado aqui. Boto um monte de zero aqui. E depois eu boto 9. E aí eu ando quantas vezes eu preciso andar e apago o resto. Isso. Duas vezes só. Andou a primeira, andou a segunda, eu vou botar ela aqui. Beleza. 0,09. Posso apagar esse zero aqui, tá ali, ó, bonitinho. Tem que ter. Tem 2 zeros, tem que ter 2 algarismos depois da vírgula. E tem. Tá certinho. Ali o 65, né? Pronto. Ali a gente tem o 65, eu tenho que andar 3 vezes, né? Parece com esse aqui, né? Parece com esse aqui, porque também era 29, né? Só tinha 2 algarismos. Então vamos lá. 3 vezes, né? Isso. 1, 2, 3. Ela parou aqui. Beleza. Andou 3 vezes. Vou apagar aqui esse zero. Não precisa botar ele, né, pessoal? Não. 0,065. Parte inteira, parte decimal. Lá tem que ter 3 algarismos, porque aqui são 3 zeros. Bateu? Bateu. Não errei nada, professor. Isso, cara, tem que ser desse jeito. Vai, printa aí. Beleza, pessoal, volta pra cá então, que eu já terminei de preencher o segundo quadro. Vamos praticar um pouquinho, tá? Mas deixa eu explicar essa parte aqui antes. Basicamente é o pensamento contrário, né? Do que a gente já tinha visto no primeiro quadro, tá? Transformação de um número decimal, então, em uma fração decimal. Beleza, professor, eu já sei que quando aqui é 10, eu tenho que ter um algarismo e isso. Depois, quando aqui é 100, eu tenho que ter 2. E quando aqui é 1000, eu tenho que ter 3. Vou usar esse mesmo raciocínio? Você vai. Então, se tem um algarismo só, depois da vírgula, é porque aqui embaixo, o teu denominador tem que ter apenas um zero. É 10, né? Isso. Se tem 2 algarismos, tem que ter 2 zeros. Ou seja, o teu denominador é 100. Se tem 1, 2, 3 algarismos depois da vírgula, o teu denominador é 1000, né? Tem que ter 3 zeros aqui. Basicamente é isso, tá? Se fossem, se tivessem 4... né? 4 algarismos depois da vírgula aqui, aí seria 10.000. Seria, tá? O raciocínio é só isso, só esse, tá bom? Então, 0,7 é a mesma coisa que 7 sobre 10. Por quê? Porque aqui eu tenho apenas um algarismo depois da vírgula. Então, o meu denominador é 10. Repete sempre esse número, tá? Você vai repetir sempre esse número, sem a vírgula, né, professor? Isso, esse é o teu numerador, tá? É o próprio número aqui, sem a vírgula, tá? E aí tu bota aqui quantos, de acordo com quantos algarismos tem depois da vírgula, cara. Aí você bota aqui 10, 100, 1000, ou assim por diante. Tá bom? Então, aqui, ó, 0,7, 7 sobre 10, né, professor? Isso. Aqui eu tenho 2 casas. Perfeito. 2 algarismos depois da vírgula. Da vizinha, cara, repete aqui o 834. Isso, esse é o teu numerador, sem vírgula. Repete ele aqui, né, professor? Isso. E coloca aqui, ó, 100, né, professor? Isso, 2 tem que ter 100. 2 casinhas ali, 100. 3 algarismos é 1000, né, professor? Isso, então repete o 5. Não precisa botar esse monte de zero antes do 5, né, professor? Isso. 0,00005, 0,005 é 5, né, professor? Isso. Então, coloca só o 5, tá? E 1, 2, 3. Então, 3 zeros, 1000, né, professor? Isso. Simples assim. Vai, pratica um pouquinho, printa desse lado. Desse aí também. Depois você me conta se conseguiu acertar todos, tá? Comenta aí. Transforme os números decimais em frações decimais. Então aqui, ó, 7,3. Só tem um, professor. Isso, só tem um
um algarismo depois da vírgula. O meu denominador, teu denominador tem que ser 10, tá? Então repete ali o 7,3 sem a vírgula, 73 sobre 10, tá? 73 sobre 10, veja que o processo inverso também tem que ser possível. Aqui, professor, eu estou dividindo por 10. Dividir por 10 é só andar uma vez. Voltou a ser o 7,3. Pensei direitinho. Você pensou, tá? 0,4. 4 sobre quanto? Fala para mim. Eu só tenho um aqui, né? Um algarismo depois da vírgula é 10. Só. Isso, 4 sobre 10. Aqui já tem 2, ó. Tá vendo? É tipo esse aqui, né, professor? Isso. Aqui vai ser 100. Denominador 100. Coloca lá o 4, 2 e o 9. 429. Sobre quanto? Sobre 100, professor. Isso. Aqui tem 3, ó. Ah, não. A, B, C, D. Vamos para D primeiro. E e F. Aí vamos lá, para D. 0,674. Perfeito. Tipo essa aqui, né? Que tinha 3. Tem 3 algarismos ali. Depois da V, 1, 2, 3 casas. O meu denominador tem que ser 1000, professor. Isso, 1000. E eu vou repetir esse número. Vai sim. 674. Se eu quisesse voltar para o que era antes, é só andar 3 vezes com a vírgula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voltou a ser o que era antes. Sim. Aqui tem que ter 3. Quantas casas aqui embaixo? Tem que ter quantos zeros ali embaixo? Professor, é 1000 de novo, né? 1, 2, 3. Meu denominador aqui é 1000. 3 zerinhos, 1, 2, 3. 3 algarismos depois da vírgula. Coloco o 13 lá. Não precisa botar 0,13, tá? 0,013 é 13, tá bom? Não precisa botar. Tá legal? Por último lá, letra F. A gente tem ali, ó. 1, 2, 3. 3 aqui é 1000, professor. 1000. Isso. Cismou com 1000, professor. Cismei. Tá. Então aqui, ó. 1, 2, 3 é 1000. Tá. Botei o 1000 lá. Beleza. Agora é só repetir o número. Repete. 7016. O número é 7016, tá? Então, 0 aqui, claro. Esse 0 aqui você não pode. Não pode desaparecer com ele. Não. O número é 7016. Você só não precisa repetir quando o 0 está à esquerda do número, tá? Bom, é isso, moçada. Agora é só finalizar aqui. Questão de qualquer dúvida, deixa um comentário aí embaixo, tá bom? Deixa um like aí antes de você ir embora. Se inscreve aí no canal, valeu? Eu finalizo aqui então perguntando qual igualdade a seguir é verdadeira. Então, 85 dividido por 100, rapidinho, vai. Deveria dar 8,5 ou 0,85? Andei 2 vezes, professor, virou 0,85. 123 dividido por 10, daria 12,3 ou 1,23? Deve ser, o cara anda uma vez só. O resultado certo seria 12,3, né? Para dar 1,23, deveria ser 100 aqui embaixo, que eu andaria 2 vezes. Você tá certinho. Aqui, ó, 0,04 seria 4 sobre 10 ou 4 sobre 100? Professor, 1, 2 aqui deveria ser 100, né? Sim. E aqui por último, 1, 2, 3, tá 1000 aqui embaixo, tá 72 sobre 1000 certinho, gabarito, letra D de delta. Manda lá no grupo da turma, pessoal, se você acha que essa aula pode ajudar outras pessoas também, tá legal? A gente se vê então na aula de número 3. Tchau, tchau.